Boa noite, pessoal. Então, vamos dar seguimento à nossa aula. Hoje eu vou terminar a parte de gases sólidos, né? Eu estou gravando essa aula no sábado, na sexta-feira. Segunda-feira eu não vou poder dar aula, então deixei a aula gravada antecipadamente. Eu vou avisar vocês também de que eu não vou poder participar porque eu tenho um evento, eu vou estar no Chile nessa semana. Bom, então assim, a gente basicamente a gente começou falando sobre os diferentes aspectos aqui, como tratar os fenômenos, né? Usando uma abordagem inspirada na mecânica estatística, só que em vez de usar como é tradicional entre os físicos uma abordagem clássica, a gente usou já direto uma abordagem quântica, e aí a gente tratou os diferentes classes de problemas, translação, vibração e rotação. Passei muito rapidamente pelos níveis eletrônicos e a gente estava então em gases ideais. Bom, não vou aqui repetir, obviamente, tudo que eu já falei antes. Eu só queria comentar algumas coisas rapidamente com vocês, que teve um probleminha na rotação, que eu melhorei, que tinha um problema de notação, duas letras que eram muito difíceis de distinguir. Esse L aqui era um L minúsculo, ele confundia com esse I aqui. Então, a gente não sabia o que é L, o que era I. Então, eu mudei a letra para uma letra caligráfica, agora ficou mais claro. Eu vou incluir isso na nossa lousa lá, nossa aula. Vou mudar o texto lá, mas é uma mudança relativamente pequena, até porque também a gente não enfatizou muito a questão da rotação, mas de qualquer maneira, agora faz sentido que esse aqui não é o L, é o I, né? Então, isso aqui é essencialmente o momento de inércia da minha molécula. Como eu comentei rapidamente com vocês, nosso principal objetivo aqui é trabalhar com os gases ideais, né? Eu vou comentar algumas coisas rapidamente que eu editei na aula passada. Uma das coisas que a gente acabou trabalhando de forma diferente foi resolvi mostrar um pouco para vocês alguns resultados experimentais de alguns gases, mostrar como eles aderem bem à lei, né? No gás ideal. E vocês veem que tem um caso interessante que é o L, né? O L tem uma diferença considerável, marcante, mesmo a temperaturas relativamente altas. Ele não consegue, o comportamento dele difere bastante do que se pensaria para um gás ideal. É engraçado porque o hélio é um gás relativamente simples, né? Ele é formado basicamente por uma molécula monatômica, né, de hélio, mas ele acaba sendo mal descrito. E a razão é que eu acabo tendo uma forte repulsão entre os átomos, as moléculas de hélio, no caso, devido ao fato que elas são essencialmente moléculas neutras e que eu tenho são bastante compactas, né, no que concerne a distribuição do seu número eletrônico. Isso acaba fazendo com que elas interajam de forma repulsiva, de forma bastante intensa, comparado com outras moléculas, por exemplo, que acabam tendo um efeito de interação dipolar, que acaba, em alguns casos, reduzindo essa interação repulsiva. Mas, de qualquer maneira, os modelos são muito lineares, tem uma pequena diferença, essa diferença é chamada de Z, e tem condições de estudar essa diferença dependendo do tipo de gás que eu tenho, qual é o impacto que a estrutura mais detalhada da molécula vai possuir. Bom, como a gente comentou antes, tem a questão da repartição de energia, que é importante, né? A energia ela tende a ser distribuída de forma equivalente, igual, né, entre os diferentes graus de liberdade que eu tenho no meu sistema. Então, por exemplo, se eu tenho um gás, por exemplo, para cada
o que acaba acontecendo é porque, essencialmente, se eu tiver uma energia que seja proporcional a um x ao quadrado aqui, eu vou ter uma integral gaussiana. Essa integral gaussiana eu posso calcular de forma fácil. E o que acaba acontecendo é que cada um desses graus de liberdade, que é descrito uma função dessa, acaba dando origem a um termo proporcional kT aqui. No caso do gás monatômico, por exemplo, a gente vai ter que o calor específico derivado da energia interna em relação à temperatura, isso vai ser 3 meios de Nk. Então, isso é essencialmente constante. Então, o calor específico deveria ser essencialmente constante para um gás monatômico, né? Então, o que é importante aqui é que ele é constante, né? Tá? Isso vai ter uma relevância no próximo tópico que nós vamos discutir aqui. A gente vai estudar agora o modelo de Einstein. No modelo de Einstein, o que eu tenho é um modelo para um sólido. Até agora a gente estava se concentrando em estudar o caso de gases, fundamentalmente, né? Num sólido que eu tenho, eu não tenho movimento de translação forte, eu também não tenho movimento de rotação forte, né? Principalmente no caso do cristal. O que eu vou ter são movimentos oscilatórios em relação ao ponto de equilíbrio da minha rede cristalina. Então, nesse caso, eu vou ter essencialmente que a minha função de onda, a minha função de partição para uma única partícula vai ser dada por essa quantidade. A minha energia vai acabar sendo dada por essa quantidade aqui, esse Ena menos beta Hni, 1 menos Ena menos beta Hni. E eu consigo calcular o calor específico nesse caso, que é simplesmente multiplicar esse termo por 3 na N, né? Que são essencialmente porque eu tenho 3 graus de liberdade por molécula, tá? Então esse N vem daqui, esses 3 vem do fato tem um sólido cristal tridimensional, e eu vou ter essa contribuição aqui. Então o calor específico, no caso quântico, ele vai ser dado por essa quantidade, e essa quantidade é bastante diferente do que eu deveria esperar pela equipartição de energia. Tá? Então, o meu calor específico, se eu fizer um cálculo clássico, que eu não vou fazer aqui, mas no caso clássico não tem nenhuma razão para esperar esse comportamento, tá? Não tem nenhuma razão para esperar esse comportamento. No caso clássico, eu simplesmente classicamente seria equivalente o caso clássico equivalente ao caso quântico com temperaturas altas. Mas o que eu tenho lá no caso clássico é essencialmente que o meu calor específico vai ser constante. O que acabou acontecendo é que, historicamente, as pessoas começaram a perceber que o calor específico ele variava com a temperatura de uma forma relativamente complexa, e ele tendia a zero quando a minha temperatura tendia a zero. Isso começou a ser observado na virada do século XX, e isso não tinha explicação, né? Era muito difícil entender isso. E o que acabou acontecendo foi que o modelo de Einstein foi as primeiras tentativas de explicar esse comportamento, e ele foi extremamente bem sucedido, porque ele conseguiu prever essa diminuição aqui, né? Tá? Que é o que eu vou obter essencialmente se eu plotar essa quantidade em função da temperatura, eu vou obter uma curva parecida com essa aqui. Então eu saio da minha equipartição e acabo caindo nessa situação aqui. Bom, num caso mais complexo, que eu poderia imaginar é que eu vou ter vários desses movimentos, essa curva aqui do meu CV contra R, ele vai acontecer devido aos diferentes fenômenos quânticos aí que podem estar acontecendo devido à rotação, à translação e à rotação, e cada um deles eu poderia ter um comportamento como esse, o que faria então o meu calor específico ele ter esses platôs aqui, que seriam em relação aos graus de liberdade que vão ficando cada vez mais proeminentes. Bom, o modelo de Einstein ele bate extremamente
bem com os dados experimentais. Aqui são alguns dados experimentais de cor específico para cristais, e vocês veem que a aderência do modelo é excepcional. Claro que eu não consigo para temperaturas muito baixas, mas eu consigo expressar muito bem isso. Quando eu tenho sistemas mais complexos, né, eu posso ter curvas mais complicadas de prever, e eu tenho outras coisas que eu vou ter que considerar, né? E aí eu preciso de modelos mais sofisticados, por exemplo, o modelo de Debye é um deles, em que eu vou fazer um tratamento mais cuidadoso aí em relação à minha descrição do meu sistema físico. Bom, então, com isso a gente conseguiu mostrar que esses modelos, tanto para sólido como para gases, oriundos então da mecânica quântica, eles têm uma adesão muito boa aos meus dados experimentais. Eles conseguem explicar bem o que a gente observa numa primeira aproximação, mesmo modelos relativamente simples, sem apresentar muitos detalhes sobre, né, a constituição molecular desses objetos, né? Então, isso mostra que a mecânica estatística é extremamente poderosa quando aliada à mecânica quântica no final do dia. E é uma das maiores evidências de que a gente precisa de um tratamento quântico para descrever o meu sistema. Ela teve, historicamente, um papel muito importante para convencer as pessoas que a mecânica quântica realmente era uma teoria adequada para descrever os meus fenômenos físicos. Bom, basicamente é isso. Eu vou continuar logo na sequência.